Bom, pessoal, continuando com a aula de modelos atômicos, o modelo atual, que é o de Rutherford-Bohr, utilizou ainda o mesmo princípio do de Rutherford, só que contrariando algumas situações. Como, por exemplo, não conseguia explicar como que o elétron orbitava em órbitas circulares que poderia causar a autodestruição do átomo. Como assim? Imagina você dando volta no quarteirão daqui do colégio Feliz Freire. Você dá a primeira volta, o quarteirão é grande. Dá a primeira volta com uma velocidade maior e um tempo menor. A segunda volta você já começa a se cansar e vai perdendo velocidade. O que acontece é que cargas positivas atraem cargas negativas. Como a negativa estaria na eletrosfera, seria atraído por núcleo, causando alta destruição do átomo. Como isso foi explicado por Bohr, juntamente com Rutherford, que os elétrons, sim, se encontram na periferia, todavia em órbitas elípticas e podendo haver um ganho de energia e uma liberação de energia. Eu vou explicar isso para vocês como é que funciona. Depois, como é que usando o princípio de Heisenberg, você não tem como dizer aonde se encontra o elétron, mas você tem como determinar onde ele se encontra com a maior probabilidade. Maior probabilidade significa que tem margem de erro. É o princípio da incerteza. O que acontece? Na primeira camada, você tem dois elétrons. Isso aí vai ser na aula de química quântica, mas você sabe que tem dois elétrons apenas. Não pode ter mais do que dois elétrons. Pode ter até menos, mais não. Na segunda camada, você tem até 8. E assim por diante. O que acontece é o seguinte. Às vezes, o elétron está sendo atraído pelas cargas positivas, mas ele está querendo dar uma fugidinha e visitar um amigo numa camada mais externa. O que é que ele faz? Ele salta de uma camada mais interna para uma mais externa. Então, esse elétron que está aqui, por exemplo, ele quis visitar esse amiguinho aqui. Ele saltou. O que acontece? Para ele saltar, ele tem que acumular energia. Ele acumula energia na forma de pacotes. A qual ele dá o nome de quantum. Certo? Esses pacotes, está lá, saltou, está na camada mais externa, acumulou energia, só que ele falou, estou com saudade da minha casa. Então ele quis retornar. Aí ele não pode ficar com essa mesma quantidade de energia, então ele libera essa energia. Ele libera essa energia na forma de luz, a qual foi denominado de fóton. Certo? Esse é o modelo atômico atual, de Rutherford-Bohr. A forma é essa. Todavia, para explicação, a gente utiliza órbitas circulares. A órbita dos elétrons é elíptica, em forma de uma elipse, com dois focos. Beleza? Vamos agora para a próxima aula, Química Quântica. Onde a gente vai ter 4 números quânticos. Como seria isso? Seria da seguinte maneira, pessoal. Primeiro número quântico é o número quântico principal. Número quântico principal, 5. Ao todo são quantos? 7. Pode ser que mais adiante descubra outros números quânticos através de novos elementos químicos. Primeiro número quântico é o número quântico que? Principal. Tá aqui. Que é o KLMNOP e Q. E ele é representado por números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Esse é o primeiro número quântico. Colocando aqui, Linus Pauling, vou colocar aqui ao lado para vocês terem uma noção daqui a pouco. KLMNOPQ. O segundo número quântico é o número quântico secundário, o azimutal. Ele vai me informar em qual orbital ele se encontra. E você tem quantos números quânticos? 4. S, P, D e F. Seria representado por 0, 1, 2, 3. Desculpa. O terceiro número quântico é o magnético. E ele é o seguinte, vai ser de acordo com o número de casinhas. O S só tem um
uma casinha. O P tem 3 casinhas. Então você vai colocar 0 no meio, menos 1 e mais 1. O D tem 5 casas. 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. E o F tem 7 casas. 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 e 3. Como é que você vai fazer isso, pessoal? Da seguinte maneira. Para decorar mais fácil. O S só tem... Vou lá em números ímpares. 1, 3, 5, 7. Esqueça os pares. Aí você decora. Centralize. O do meio vai ser 0. Menos 1, menos 2. 1 e 2. O do meio 0, menos 1, mais 1. E assim por diante. O quarto número quântico é o spin, pessoal. O spin significa o quê? Para cima, ele convencionou-se menos 1 sobre 2. Para baixo, mais 1 sobre 2. Agora vamos trabalhar aqui. Pessoal, é o seguinte. Cada casinha só dá para 2 elétrons. Certo? Então no S, o número máximo de elétrons eu posso ter quantos? 2. No P, 2 vezes 3, 6. No D, 5 vezes 2, 10. E no F, 7 vezes 2, 14. Então, olha, primeira linha, olha, 1 S. Todos têm S. Olha, então, olha, na primeira camada, 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S, 6 S, 7 S. No orbital P, a gente vai ter só no L até o Q. Então, eu vou ter 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. No D, pessoal, eu vou ter só a partir da terceira casinha. Observe, está pulando. Então, eu vou ter 3D, 4D, 5D, 6D. No 7 não, só se descobrir novos elementos. E no F, você só vai ter na casinha 4 e na 5. Então, eu vou ter 4F, 5F. Como eu disse que cada casinha só dá para no máximo 2, então o S só tem uma casinha, então vai ser 2 elétrons. Então, eu vou ter 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. No P eu tenho 3 casas, então 6. É só colocar o 6. No D, 5 casas, 10. No F, 7 casas, 14. E os níveis de energia vão ser traçados da seguinte maneira. Pessoal, não acho difícil não, porque não é. Não é difícil não. Como é que vai ser a maneira? Sempre em curvas da seguinte situação. Para cá, para cá. Sempre na diagonal. E qual é a importância disso? Como na prova do Enem não tem tabela periódica, através desses dados você consegue identificar em qual família ele vai se encontrar, qual grupo de elementos ele faz parte, e através do grupo de elementos você vai conseguir identificar quais são essas características desse elemento. Por que isso? Vocês vão ver que na tabela periódica, composta da seguinte maneira. Aqui é só um esboço, viu, pessoal? Aqui, né? Dessa maneira, a gente vai ver que os S vão estar aqui, o P aqui, desculpa, P aqui, o D aqui e aqui o F. Quando você fizer a distribuição eletrônica através do diagrama de espalda, você vai conseguir identificar qual é o último D do elemento e vai conseguir descobrir em qual bloco de elementos ele se encontra. Por exemplo, se eu pegar o elemento fluo, eu vou ver que o fluo, não vou botar fluo não porque eu estou confundindo um numerador. Vamos botar assim um elemento qualquer, alfa, eu vou dizer que ele tem um número atômico 23. Então na minha distribuição eletrônica eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro grupo que é 1s2, segundo 2s2, terceiro 2p6, 3s2, olha. Depois 3s2,
3P6. Ah, professor, depois vai ser o 3D10? Não, siga a linha. 4S2. E o voto é quando? Pessoal, some. 2 mais 2, 2 com 2, 4. 4 com 6, 10, 12, 18, 20. Falta quanto? 3. Depois do 4S2 vem o 3D, 3. Com isso, eu vou identificar aqui qual é o maior número da frente da letra? 4. Então ele vai estar no quarto período, porque aqui, ó, do lado do TK, L, M, O, P, Q. Quarto período é essa aqui. Como termina em D, vai estar nesse grupo aqui. Ah, professor, porque você está dizendo que vai estar nesse grupo? Terminou em D, eu sei que é um metal. E aí eu sei todas as características dos metais. Possui brilho, conduz corrente elétrica, propaga calor, e assim por diante. Não se preocupe, eu vou passar para a lista de atividades e depois na próxima aula eu vou resolver a atividade.